Todos pensavam que ele era apenas um órfão fraco, mas ele se torna o espadachim mais forte para matar todos os demônios. No ano de 1830, os demônios ainda espreitam nas sombras do Japão e caçam humanos. Naturalmente, os humanos os odeiam, e uma garota meio demônio chamada Suzun não é exceção. Mesmo enquanto Suzun continua chorando e pedindo desculpas, seu pai a expulsa para o galpão e seu irmão Jinta só pode assistir desesperado a isso. No entanto, ele não suporta ver sua querida irmã sendo insultada e atormentada todos os dias. Então, em uma noite tempestuosa, ele decide fugir da cidade com ela. Enquanto buscam abrigo da chuva em uma casa abandonada na floresta, incerto sobre para onde ir em seguida, um espadachim gentil se aproxima deles e pede que o sigam se não tiverem lar. Jinta e Suzun seguem um homem chamado Maru até a Vila dos Ferreiros, nas profundezas das montanhas, onde conhecem sua filha Shiryuki. Shiryuki fica animada quando descobre que as duas crianças que seu pai trouxe vão morar com eles. E enquanto Jinta se apaixona pela doçura de Shiryuki à primeira vista, Suzun leva algum tempo para superar sua timidez e se abrir com ela. Logo eles começam a viver juntos como uma família, e Jinta começa a tomar lições de esgrima com Maru, que é o guardião da vila. Um dia, enquanto Jinta, Shiryuki e Suzun estão voltando para casa após brincar no rio com um amigo, Jinta menciona o assunto da mãe de Shiryuki. Ela conta a ele que sua mãe é a sacerdotisa da vila e não tem permissão para deixar seu santuário, apenas seu pai, que é o guardião da vila, e o chefe da vila podem visitá-la, porque se ela encontrar pessoas comuns, seus poderes sagrados diminuirão. Shiryuki diz que não vê sua mãe há muito tempo. Mas ela simplesmente deixa isso para trás e volta. Com o passar do tempo, Jinta continua treinando sob a orientação de Maru e se aproxima de Shiryuki, com Suzun sendo a terceira roda entre eles. E então, um dia, a tragédia atinge a vila quando um demônio mata a mãe de Shiryuki. E seu pai sacrifica sua vida para impedir que ele escape. Na noite após o funeral, Shiryuki diz a Jinta que ela vai ser a próxima sacerdotisa após sua mãe, porque ela quer proteger a vila. Ela afirma que a única coisa que lamentará é que não poderá ver Jinta novamente. E ele promete a ela que trabalhará duro para se tornar seu guardião, para que possam estar juntos novamente. Muitos anos se passaram desde então, e ambos mantiveram suas promessas. Shiryuki é a sacerdotisa da vila, enquanto Jinta é seu guardião e também o espadachim mais forte da vila. Um dia, enquanto ele relata a Shiryuki e ao conselho da vila sobre o demônio que ele recentemente matou na floresta, todos os velhos ficam tensos. Eles temem que os demônios estejam tentando comer o fígado da sacerdotisa, porque, de acordo com as histórias populares, isso pode torná-los imortais. No entanto, Shiryuki acredita que os demônios estão tentando obter a lendária espada chamada Yarai, que foi passada de uma sacerdotisa para outra em sua família. Isso preocupa o chefe da vila, mas seu filho Kyo, que é o segundo guardião, diz a ele para não se preocupar, porque a sacerdotisa tem 2 guerreiros capazes guardando-a. Ele então começa a zombar de Jinta, chamando-o de cabeça de músculo analfabeto, mas Shiryuki impede a briga antes que ela comece. Após a reunião terminar, todos saem da sala, exceto Jinta. Shiryuki sai de trás da cortina porque está cansada de agir formalmente na frente de todos. Ela faz Jinta chamá-la pelo nome e então diz a ele que tem um convidado especial para ele hoje. Jinta imediatamente percebe que ela está falando sobre Suzun e entra em seu quarto particular para ver sua irmã, que não cresceu nada em 10 anos, dormindo pacificamente. Jinta não está feliz que Suzun esteja quebrando as regras da vila ao estar ali, mas Shiryuki toma seu partido porque tudo o que ela queria era encontrar seu irmão, que está ocupado com seu trabalho. Jinta acorda Suzun e diz a ela para não vir ao santuário porque é contra as regras, mas ela faz um escândalo em resposta. De repente, Jinta ouve alguém chegando e Suzun sai do santuário antes de ser vista. O visitante acaba sendo o chefe da vila, que pede para falar em particular com Shiryuki, até mesmo dizendo a Jinta para sair da sala. Na manhã seguinte, Jinta volta para casa porque recebeu um dia de folga. Suzun fica feliz em saber disso porque planeja passar o dia inteiro com ele. Mas então, para sua surpresa total, ela vê Shiryuki em sua casa. Tanto Jinta quanto Suzun ficam atônitos ao vê-la e perguntam como ela pode ter saído do santuário.
Shiryuki diz a eles, brincando, que obteve permissão especial do chefe da vila para sair e quer passar o dia com eles. Suzun fica animada ao ouvir isso e sugere que os três tomem café da manhã juntos como nos velhos tempos. Após o café da manhã, Jinta decide levar Shiryuki à vila e Suzun acena para eles com alegria. Mas assim que eles saem, ela deixa sua frustração transparecer. Enquanto isso, todos na vila ficam perplexos quando veem Jinta com uma garota bonita, porque eles não reconhecem o rosto de Shiryuki após anos sem vê-la. Mesmo quando eles chegam ao restaurante do amigo de infância, ela não é reconhecida, o que a deixa um pouco triste. Depois de passar o dia inteiro juntos, Shiryuki leva Jinta ao local exato onde prometeram se tornar a sacerdotisa e o guardião da vila no passado. Lá, Shiryuki de repente diz a Jinta que vai se casar com Kyo, o filho do chefe da vila. Os olhos de Jinta se arregalam de choque e horror enquanto Shiryuki explica que o chefe da vila a repreendeu por não ter um filho para proteger sua linhagem sanguínea caso os demônios a ataquem. Ele disse a ela para se casar com seu filho porque ele é um guardião e um dia se tornará o chefe da vila. Shiryuki diz que concordou com a proposta como sacerdotisa porque é o melhor para todos na vila. Mas ela diz a Jinta que ele é o único homem que ela ama e sempre amará. Ela diz que uma parte dela quer fugir da vila para começar uma nova vida com ele, mas sabe que ele nunca concordará em fazer isso. Jinta afirma, dizendo que trabalhou duro para se tornar seu guardião porque respeitava sua decisão de se tornar a sacerdotisa. E se eles abandonarem seus papéis, nunca poderão se olhar com respeito. Ele diz a ela que também a ama e continuará fazendo seu dever de protegê-la e a vila de qualquer ameaça. No dia seguinte, Shiryuki envia Jinta em uma missão para caçar 2 demônios avistados fora da vila. Mas antes de ele ir, Kyo quer ter uma palavra com ele. Ele confronta Jinta de forma agressiva, perguntando como ele pode ser tão covarde e permitir que a mulher que ama se case com outro homem sem nem mesmo uma reação. Jinta diz a ele friamente que não se importa com isso se é pelo bem da vila. E Kyo percebe que há algo seriamente errado com ele. Jinta simplesmente o ignora e vai para a floresta procurar os 2 demônios, sem saber que um deles já encontrou Suzun. Enquanto Jinta caminha silenciosamente pela floresta, o segundo demônio lança um ataque surpresa contra ele, mas ele consegue pará-lo facilmente. O demônio diz a Jinta que está impressionado com suas habilidades, mas Jinta não tem tempo para conversar e o ataca instantaneamente. Ele acha difícil cortar a pele dura do demônio no início, mas com seu segundo golpe, ele consegue cortar seu braço antes de evitar por pouco um golpe esmagador. Em vez de ficar furioso, o demônio fica ainda mais impressionado com Jinta, perguntando o motivo pelo qual ele treinou para se tornar tão forte. O demônio pergunta a ele por que ele empunha uma espada e Jinta diz que luta para proteger aqueles que ama. Ao mesmo tempo, a demonia se aproxima de Suzun, dizendo a ela que é uma delas também. Suzun nega freneticamente, agarrando-se à camisa de Jinta enquanto diz que é humana. A demonia percebe que Suzun ama seu irmão tanto que conquistou sua natureza demoníaca e permaneceu humana. Suzun começa a contar à demonia sobre Jinta, dizendo que ele é tudo para ela, e a demonia diz a ela que alguém está prestes a machucar seu irmão e que ela precisa impedi-los. Suzun se recusa a acreditar nela. Então, a demonia usa seu poder de previsão para mostrar a ela uma visão do futuro, na qual Shiryuki está se despindo enquanto começa a beijar Kyo. Suzun não pode acreditar nisso, porque tem certeza de que Shiryuki ama Jinta. Então, a demonia diz a ela para ir com ela para que possa ver a verdade com seus próprios olhos e ajudar seu irmão. No outro lado, Jinta e o demônio masculino ainda estão lutando na floresta. Jinta pergunta ao demônio por que eles machucam humanos e ele responde que todos os demônios têm um propósito que não podem ignorar e fazem tudo para alcançá-lo. Jinta diz que vai impedir o demônio de machucar alguém e se lança em direção a ele enquanto o demônio aumenta seu braço para enfrentá-lo de frente. Um soco do demônio rasga o braço de Jinta e sua espada se despedaça após colidir com a pele dura do demônio. No entanto, Jinta não desiste e agarra a ponta despedaçada de sua espada para apunhalar o coração do demônio antes que ele possa atacar novamente. Seu ataque é fatal e o demônio cai, mas ele está satisfeito porque cumpriu seu propósito.
Ele diz a Jinta que sua parceira tem o poder de previsão e viu que, daqui a 170 anos, o deus demônio nascerá nesta vila. Ele diz que mesmo agora o mais forte de todos os demônios vive nesta vila e que eles vieram aqui apenas para pegá-la. Jinta percebe que ele está falando sobre Suzum. Mas antes que ele possa fazer algo, o demônio decide dar a ele um presente de despedida na forma de seus poderes. Enquanto seu braço se força para baixo na garganta de Jinta, o demônio pergunta a Jinta o que ele fará quando aqueles que ele quer proteger se tornarem indignos disso. Ao mesmo tempo, Kyo está tentando fazer o ato com Shiryuki. E quando ela resiste, ele pergunta se ela quer que Jinta volte a tempo de ouvir seus gemidos. Essa declaração dura ajuda Shiryuki a tomar uma decisão e ela começa a se despir enquanto diz que é o dever de uma sacerdotisa. Kyo fica louco porque realmente não esperava que ela cooperasse. Mas justo quando Shiryuki está prestes a beijá-lo, a demonia feminina traz Suzum para lá para ver tudo com seus próprios olhos. De volta à floresta, Jinta acorda e, surpreendentemente, todas as suas feridas desapareceram. Ele imediatamente corre para encontrar Suzum, mas, para seu horror, toda a vila está em chamas. Ele ignora todos enquanto corre para o santuário, onde a devastada Suzum chama Shiryuki de vadia por fingir amar Jinta e depois se contentar com qualquer cara que ela encontra. Shiryuki tenta explicar sua posição, mas Suzum se recusa a ouvir. Ela começa a chorar enquanto diz que ama Jinta e quer estar com ele, mas ele está apaixonado por Shiryuki. É por isso que ela suportou tudo e se recusou a crescer para sempre permanecer como sua irmãzinha e ele se casar feliz com Shiryuki. Shiryuki diz a ela que não pode fazer isso porque tem alguns deveres para com a vila como sacerdotisa, e Suzum explode com isso. Ela arranca as bandagens que cobrem seu olho e começa a amaldiçoar Shiryuki. Vendo isso como sua chance, a demonia feminina começa a manipular Suzum, dizendo a ela que deve salvar seu irmão de se machucar com isso e matá-la antes que ela possa traí-lo. Os gritos de Shiryuki não chegam a Suzum e ela é corrompida pelas palavras da demonia feminina. De repente, seus poderes negros explodem e ela cresce em um demônio adulto pronto para matar Shiryuki. Kyo tenta protegê-la, mas a demonia feminina o derruba e o arrasta para fora porque tem algum uso para ele, deixando Suzum sozinha com seu alvo. Shiryuki está aterrorizada enquanto Suzum desembainha a lendária espada de sua família. Mas antes que ela possa atacar, Jinta chega lá. Shiryuki corre em direção a ele e Jinta abraça fortemente. Mas isso não é suficiente para salvá-la, pois um golpe rápido de Suzum faz sua cabeça voar. O devastado Jinta não consegue nem processar que está segurando o corpo sem vida de Shiryuki. Corpo sangrando em seus braços quando Suzum aparece de repente atrás dele e diz a ele que fez isso por ele. Jinta não a reconhece e só pensa nela como o demônio que matou a mulher que ele amava, e ele se lança em direção a ela com raiva. Suzum esquiva de seus ataques e pergunta a ele o que há de errado com ela, e só então ele percebe que está enfrentando sua irmãzinha. Jinta pergunta a ela como ela pôde fazer isso com Shiryuki, e Suzum diz que ela era apenas alguém que ia traí-lo, então ela matou. Ela diz a Jinta que ele deveria estar feliz porque ela o salvou de se magoar, mas quanto mais ela fala, mais Jinta fica com raiva. Sua raiva começa a ativar o poder que o demônio lhe deu, e ele percebe que a mulher diante dele não é mais sua irmãzinha. Ele se lança em direção a ela com ódio puro, mas sua espada se despedaça ao impactar com a aura demoníaca de Suzum. Jinta se sente patético porque não há nada que ele possa fazer. Mas então ele percebe que pode usar o poder do demônio e seu ódio para vingar a morte de Shiryuki. Enquanto ele transforma sua mão, Suzum tenta explicar que só fez isso para fazê-lo feliz, mas Jinta grita com ela para calar a boca. Suzum começa a chorar, dizendo que agora Jinta também vai abandoná-la, assim como todos os outros. Ela diz que se ele não pode apreciar o que ela fez por ele, então ela não se importa com mais nada. Ela grita que odeia ele enquanto começa a correr pela sala, dizendo a ele que ela é sua verdadeira família e todos os outros são estranhos. Jinta diz a ela para calar a boca, e Suzum para, percebendo que ele não vai ouvir nada do que ela vai dizer. Em resposta, ela caminha de repente em direção a ele e o apunhala. Mas quando ela tenta puxar a mão para fora, ela descobre que está presa.
Enquanto ela luta para puxar a mão para fora, Jinta se lembra de que nunca havia batido em sua irmã nenhuma vez, e então a soca com toda a força, deixando um buraco em seu corpo. Enquanto a ferida Suzun se levanta, Jinta se lança em direção a ela com toda a força. No entanto, ele não consegue machucá-la, pois a demonia feminina chega lá no último momento e se sacrifica para salvar Suzun. Ela diz a Suzun para fugir e ela pega a cabeça de Shiryuki e diz a Jinta que odeia tudo agora. Então, ela vai queimar o mundo inteiro. Ela diz a Jinta para se lembrar dela, porque não importa quanto tempo passe, ela virá visitá-lo mais uma vez antes que tudo acabe. Jinta luta para ir atrás dela, mas a demonia feminina ri enquanto usa toda a sua força para segurá-lo no lugar. Ela só o solta depois que Suzun escapa e grita alegremente que cumpriu seu propósito. Jinta pergunta a ela se seu propósito era derramamento de sangue desnecessário, e a demonia diz a ele que viu muito à frente no futuro. Em breve, os humanos descobrirão a eletricidade e sua luz artificial iluminará os cavaleiros, não deixando lugar para os demônios se esconderem. No entanto, o que ela fez aqui garantirá que os demônios continuem prosperando mesmo com o crescimento da tecnologia. Depois de dizer isso, ela morre com um sorriso e seu corpo se transforma em poeira. Uma vez que tudo acaba, a raiva e o ódio de Jinta se transformam de repente em dor, e ele abraça o corpo de Shiryuki e chora, pedindo desculpas repetidamente por não ter conseguido protegê-la. Logo depois, os aldeões começam a reconstruir suas casas. Mas Jinta, agora completamente sozinho no mundo, decide partir em uma jornada. Assim que ele sai de casa, ele encontra o chefe da aldeia esperando por ele. Eles vão ao restaurante da aldeia, onde Jinta diz ao chefe que está indo em uma jornada para se treinar do zero para que possa proteger a vila do deus demônio no futuro. O chefe da aldeia percebe que o deus demônio vai ser Suzun e pergunta a Jinta se ele tem certeza de que pode pará-la. Jinta diz que fará o que for necessário e o chefe pergunta novamente se ele vai se entregar ao seu desejo de vingança e matar sua irmã. Jinta responde que nunca pode perdoar a pessoa que matou Shiryuki, e não importa que seja sua irmã. Ele diz que está cheio de ódio, mas apesar disso, quer encontrar uma solução pacífica se ela existir. O chefe da aldeia fica aliviado ao ouvir que, apesar de ter se tornado um demônio, Jinta ainda tem sua humanidade para se despedir dele. Ele lhe dá a lendária espada Yarai, dizendo que, como a linhagem sanguínea de Shiryuki terminou, a espada não tem dono e Shiryuki queria que ele a tivesse. Jinta aceita a espada e então, de repente, o chefe da aldeia se ajoelha diante dele. Ele se desculpa com Jinta, dizendo que sabia que ele e Shiryuki se amavam. Mas apesar disso, ele a fez se casar com seu filho. Ele diz que tudo o que disse a Shiryuki sobre o benefício da vila foi apenas uma desculpa e que ele simplesmente queria que ela se casasse com seu filho Kyo porque ele também gostava dela. O chefe da aldeia diz que é culpado por essa tragédia e Jinta o levanta, mas não o perdoa por isso. Ele deixa a vila depois disso, pensando em como sua vida inteira mudou em um dia. Enquanto começa a vagar pelo país, a única coisa na mente de Jinta é se preparar para a profecia que se tornará realidade daqui a 170 anos. Parte 2. Quando JYN chega a uma nova vila como um guerreiro errante, onde é imediatamente chamado por um dos aldeões para um trabalho. O homem acaba sendo um dono de loja local que tem uma filha adotiva que ele ama muito. O funcionário da loja, chamado Zen, explica a JYN que a filha se chama Natsu e que, nos últimos dias, ela tem reclamado de ouvir um demônio fora de seu quarto gritando que ela é sua filha e que deve voltar para ela. Seu pai está muito preocupado com ela, por isso quer que JYN seja seu guarda-costas por alguns dias, já que ela vai fazer 13 anos em breve. JYN tenta perguntar mais detalhes, mas antes que ele possa entender a situação corretamente, uma jovem entra com um problema de atitude e começa a gritar com Zen por perder tempo em vez de trabalhar. E então ela se vira para JYN e pensa que ele é muito jovem para ser um guarda-costas experiente e o chama de golpista. JYN está muito confuso sobre a situação, enquanto Zen tenta fazer com que ela entenda, mas Natsu os dispensa e sai andando, dizendo a JYN para ir embora. Zen se desculpa por seu comportamento, mas JYN sai da casa de qualquer forma. Naquela noite, Natsu começa a ter problemas para dormir novamente, pois está com medo de que o demônio possa voltar.
Felizmente para ela, Zen é um cara muito legal e decide sentar-se fora de seu quarto e protegê-la. Natsu se sente melhor com isso. Mas antes que ela possa dormir, ela ouve de repente o barulho horrível de um demônio chamando por ela. Ela fica aterrorizada e pergunta a Zen se ele ouviu, mas Zen não viu ou ouviu nada. Ele se pergunta se a filha do seu chefe é louca. Quando, de repente, ele ouve uma voz alta gritando que Natsu é sua filha. Horrorizado, ele começa a procurar em todos os lugares quando, de repente, um demônio emerge do chão para o pátio e começa a caminhar em direção a Zen, enquanto ele congela de medo. O demônio se aproxima dele enquanto Natsu espreita pela porta e percebe que esse é o fim dela e de Zen, pois o demônio decide atacar, mas JYN aparece e corta o braço do demônio, salvando a vida de Zen. O demônio parece confuso ao ver um caçador de demônios na casa, mas antes que ele possa fazer algo, JYN corta o monstro em dois com um único golpe de sua espada. O demônio cai no chão e desaparece enquanto Natsu pergunta se o demônio está morto. JYN se vira e diz a ela que a taxa de sua guarda acabou de subir porque esse demônio ainda não morreu e provavelmente voltará novamente. Na manhã seguinte, Zen e JYN se sentam para tomar chá, onde Zen agradece a JYN por salvar sua vida, enquanto JYN pergunta a ele sobre qualquer informação sobre Natsu. Zen parece confuso, mas diz a JYN que Natsu não é uma criança demoníaca, se é isso que ele está pensando. De acordo com ele, Natsu é a filha de alguns parentes distantes do chefe, mas seus pais morreram, então o chefe a acolheu. Ele afirma que o chefe nunca teria criado ela se houvesse a menor chance de que ela fosse um demônio, já que o chefe os odeia com todo o seu coração. Zen explica que, alguns anos atrás, alguns demônios mataram sua esposa e sequestraram seu filho, o que o destruiu completamente. Mas, felizmente, Natsu entrou em sua vida naquele momento e lhe deu o apoio que ele precisava. Naquela noite, Natsu dorme um pouco mais relaxada e feliz, pois seu pai adotivo definitivamente se importa com ela, já que ele contratou o caçador de demônios mais forte da região. E porque tanto Chan quanto JYN estão guardando seu quarto, garantindo que nada machuque, JYN decide perguntar a ela sobre o filho do chefe, mas Natsu se recusa a responder e pergunta se os demônios podem nascer de humanos. JYN diz a ela que eles podem nascer do encontro de dois demônios, às vezes um demônio e um humano. Mas também há a possibilidade de que os demônios nasçam de emoções negativas intensas, como raiva, fúria ou ciúme. Enquanto ele estava falando, o demônio aparece do nada novamente e começa a gritar com eles para devolverem sua filha. JYN imediatamente pula em ação e, com uma combinação rápida, derruba o demônio no chão, sentando-se em cima dele. Ele percebe que esse demônio não é inteligente o suficiente para manter uma conversa e pergunta a Natsu se ele deve matá-lo. Zen fica chocado com isso e grita com ele para matar o monstro, mas JYN afirma que quer saber de Natsu o que ela quer fazer. Ele afirma que, mesmo se ele matar o demônio, ele reaparecerá novamente, pois está sendo criado pelas emoções negativas que Natsu tem. Natsu não pode acreditar no que está ouvindo, mas percebe que JYN está dizendo a verdade. Ela começa a pensar sobre como, mesmo que seu pai adotivo tenha prometido que a amava, ela nunca acreditou verdadeiramente nele e esperava que, se um demônio viesse matá-la, ele pudesse começar a amá-la mais. JYN diz a ela que ela precisa enfrentar seus sentimentos e se livrar dessas emoções, pois essa é a única maneira de o demônio não reaparecer novamente. Natsu começa a chorar, mas decide que já basta e grita com JYN para matar a besta, pois ela acredita que seu pai a ama muito. Isso foi o suficiente para JYN, pois ele rapidamente corta o demônio ao meio, matando-o instantaneamente. Enquanto Natsu suspira de alívio, ele diz a eles que seu pesadelo acabou e que agora eles devem dormir bem. A garota com problemas com o pai logo começa a roncar em seu quarto, enquanto JYN fica do lado de fora, lutando com seus próprios sentimentos, pois até ele continua sendo visitado pelo mesmo monstro, que é basicamente a mãe de Suzu. O monstro reaparece diante dele, gritando as mesmas palavras repetidamente. Mas JYN novamente corta sua cabeça com um único golpe, acabando com ela instantaneamente. Na manhã seguinte, Zen agradece a ele por ajudá-los com esse grande problema. Mas JYN afirma que foi bastante terapêutico para ele também. Natsu parece confusa, mas ele explica que teve uma infância difícil e que sua visão de mundo foi criada pela crueldade que ele viu ao seu redor. Desde jovem,
Ele tinha essas emoções negativas dentro dele, que deram origem ao mesmo demônio que estava perturbando Natsu nos últimos dias. Só que JYN levou décadas para finalmente superar seus sentimentos e superar o bloqueio mental de sua infância abusiva. Natsu não entende muito bem o que ele está falando, mas agradece a ele de qualquer forma por sua ajuda. Quando ele se vira e sai da cidade, o pai dela sai e pergunta se o homem já se foi. Natsu agradece a ele por contratar JYN, pois sem ele ela provavelmente estaria sempre com medo de dormir à noite. Mas seu pai afirma que qualquer pai faria o mesmo por seu filho. Ele então se vira para Zen e diz a ele para voltar ao trabalho novamente, se ele quiser manter seu emprego e não se tornar um vigia de prateleiras. Zen imediatamente corre para dentro, enquanto Natsu decide que é hora de retribuir a seu pai por toda a bondade que ele mostrou a ela até agora. Ela olha para ele diretamente nos olhos e pergunta se ela pode ajudá-los de alguma forma, o que é suficiente para fazer seu pai feliz, pois ele diz a ela para viver uma vida longa e feliz, pois isso seria a melhor coisa que ela poderia fazer por ele. Por outro lado, JYN olha para as folhas caindo das belas árvores, percebendo que outra estação passou e ainda ele não está nem perto de seu objetivo de erradicar os demônios deste mundo. Mas ele respira fundo e decide continuar caminhando em direção a novas aventuras na próxima cidade. Parte 3. E sua filha conversam com ele. O dono da loja reclama do imperador que não consegue lidar com os piratas no mar próximo e do assassino serial que se diz assombra a cidade, mas JYN diz a ele para cuidar o que diz. O dono imediatamente muda de assunto e pergunta a JYN sobre os macarrões. JYN diz a ele que são bastante simples e chatos e o homem não se importa com sua resposta honesta porque sabe a verdade. No entanto, ele está curioso para saber por que JYN continua vindo à sua restaurante, mesmo não havendo nada para ele fazer nessa cidade vazia. Sua filha tenta impedi-lo de afastar seu único cliente, mas o dono da loja está confiante de que JYN não se importa com conversas fiadas. JYN pergunta a ele por que ele abriu um restaurante nessa cidade em primeiro lugar e o homem responde que iria fugir de seu passado. Depois que JYN termina de comer, ele paga ao dono do restaurante, que é curioso sobre a fonte de renda dele. JYN diz a ele que mata demônios para viver e o homem inicialmente ri disso, mas então dá algumas dicas sobre como encontrar seu próximo emprego. Ele lembra JYN sobre o assassino serial sobre o qual estava falando anteriormente e diz que há muitas histórias desagradáveis em torno de suas vítimas. O assassino nem usa uma arma, porque as vítimas são encontradas em um estado muito desfigurado e o número de pessoas desaparecidas e corpos descobertos não bate. JYN fica curioso sobre esse caso agora e aprende a localização da área de trabalho do assassino serial antes de sair, mas a filha do dono vem lá para avisá-lo para ter cuidado à noite. JYN diz a ela que é crescido agora e ela não é sua mãe para se preocupar com ele, mas a garota diz que seu comportamento emo e agressivo só prova que ele ainda não é um adulto. À noite, JYN vai até a ponte onde se espera que o assassino serial seja encontrado, mas depois de não ver nenhum sinal dele, JYN decide voltar para sua hospedaria. No entanto, ele ouve um grito de mulher assim que está prestes a sair e corre em direção a ele para encontrar 3 pessoas mortas na rua. Não há ninguém por perto e JYN examina as 3 vítimas para ver suas feridas. Todas as 3 vítimas são homens, mas ele ouviu um grito de mulher e isso cria suspeitas em sua mente. Enquanto JYN está ocupado tentando entender tudo, ele sente alguém se aproximando dele por trás, mas quando se vira, não encontra nada. Ele ainda permanece alerta e bloqueia o ataque de um demônio invisível antes de tentar contra-atacar, mas não consegue acertar o que não pode ver. Não consegue ver. JYN tenta localizar o demônio, mas então suas costas são cortadas por um ataque invisível. Quando ele se vira, o atacante já se foi. JYN está irritado agora, então decide parar de se conter. Ele libera o poder demoníaco de seu braço enquanto espera que o demônio invisível ataque e então o atinge com toda a sua força, quebrando sua lâmina e o lançando para longe. JYN consegue ferir o demônio desta vez e então pede que ele venha em sua direção novamente. No entanto, o demônio pede um cessar-fogo e se torna visível. JYN pergunta ao demônio seu nome antes de matá-lo e o demônio responde que é Mozuki. JYN decide acabar com ele com seu braço demoníaco, mas Mozuki se rende imediatamente, dizendo que não quer lutar com ele. JYN pergunta a ele por que diabos ele o atacou então, e Mozuki diz que estava tentando caçar o assassino serial também e, como ouvirá que o assassino era um demônio, suspeitou de JYN. No entanto, quando JYN chamou ele de assassino, Mozuki percebeu que era o cara errado e se rendeu. JYN está confuso agora e pergunta
pergunta por que um demônio iria querer pegar um assassino serial. Mozuki diz a ele que eles devem conversar em outro lugar onde ninguém os veja e então leva JYN para sua casa. Parece bem barata, mas normal. Mozuki se transforma em um humano feio dentro da casa e diz a JYN que às vezes demônios antigos como ele decidem viver suas vidas como humanos. Ele oferece a JYN uma bebida barata e então começa a se apresentar. Ele diz que é um dos demônios superiores que viveram por mais de 100 anos graças à sua habilidade especial de se tornar invisível. JYN comenta que ele é bem fraco para um demônio superior e Mozuki responde nervosamente que são chamados de demônios superiores por causa de suas habilidades despertadas e não por sua força. Ele admite que alguns demônios superiores são mais fracos do que os regulares e ele é um deles. Depois disso, tanto JYN quanto Mozuki dizem que não são assassinos serial e, como os demônios não podem mentir, eles acreditam um no outro. JYN então pergunta a Mozuki por que ele não confirmou nada antes de atacá-lo anteriormente e o demônio responde que tem uma rixa com o assassino serial. Ele diz que o assassino só mata homens no local e sequestra mulheres e que sua esposa também foi sequestrada por ele. Mozuki desmorona enquanto diz a JYN que sua esposa era uma humana de bom coração que o amava apesar de saber que ele era um demônio. Ela foi sequestrada há um mês e, depois de 10 dias, seu corpo foi encontrado em um estado horrível em um rio local. Mozuki diz que ele não gosta muito de humanos, mas amava sua esposa e é por isso que não vai parar antes de obter sua vingança. Ele diz a JYN para se afastar desta vez e deixá-lo lidar com o assassino serial, mas JYN se recusa, dizendo que seu propósito é caçar demônios e não pode evitar isso. Mozuki entende isso e sugere que trabalhem em equipe para encontrar o demônio e derrotá-lo, mas ainda quer que JYN o deixe dar o golpe final. JYN é movido por sua determinação e concorda em trabalhar com ele. No dia seguinte, os dois se separam para coletar informações sobre o assassino serial. Eles não encontram nada e retornam à casa de Mozuki, onde começam a se conhecer melhor com algumas bebidas. Mozuki pergunta a JYN por que ele mata demônios apesar de ser um deles, e JYN responde que ganha dinheiro com isso. Mozuki se recusa a acreditar que seja o único motivo, então JYN diz a ele que mata demônios para ficar mais forte, para que possa parar um determinado demônio um dia. Mozuki fica curioso sobre isso e JYN conta a ele sua história, dizendo que, embora odeie sua irmã por matar a mulher que ele amava, não sabe se pode matá-la. Ele então pergunta a Mozuki o que ele planeja fazer depois de obter sua vingança, e o demônio responde que vai voltar a ser uma pessoa pacífica e normal e cuidar do túmulo de sua esposa. No dia seguinte, JYN vai ao mesmo restaurante novamente e a filha do dono pergunta se ele encontrou alguma pista sobre o assassino serial. JYN responde que ainda está trabalhando nisso, mas como não quer falar sobre isso, distrai a garota elogiando-a. Ele diz que uma garçonete bonita como ela deveria ter uma fila de clientes esperando fora de sua loja. Tanto a mulher quanto seu pai são imediatamente conquistados por esse elogio. O dono da loja se aproxima de JYN e pergunta se ele quer namorar sua filha, porque está procurando um genro bonito, mas a garota diz para ele calar a boca e parar de envergonhá-la na frente de seu único cliente. Ela então diz ao pai que vai encontrar um bom homem quando chegar a hora, e o dono retorna à cozinha para fazer seu trabalho. A garota então se desculpa com JYN pelo comportamento do pai, mas ele diz que não é problema. Ele diz que o pai dela parece amá-la muito, mas a garota percebe alguns problemas profundos de pai nessa afirmação e pergunta a JYN se seu pai não amava. JYN decide tomá-la como sua terapeuta não remunerada e começa a contar a ela sobre como seu pai nunca aceitou sua irmã Suzun como sua filha e um dia eles fugiram de casa. Ele diz que agora entende porque seu pai odiava Suzun, mas ainda há coisas que ele deseja fossem melhores naquela noite. JYN e Mozuki tentam procurar o assassino serial novamente, mas não encontram nada. Mozuki está ficando desesperado porque não há pistas ou novas vítimas do assassino serial recentemente e eles não conseguem encontrar uma maneira de pegá-lo. JYN diz a ele para ter paciência quando, de repente, ele avista a filha do dono do restaurante, a Fu, olhando para algumas flores. Ele decide acompanhá-la porque não é seguro para ela estar sozinha à noite e Mozuki se torna invisível e vai para casa para dar a eles alguma privacidade. JYN pergunta por que ela está ali sozinha e ela diz a ele que adora ver flores ao luar. Ela conta a ele em detalhes sobre as flores na frente deles e, depois de ouvir sua fala, JYN se oferece para acompanhá-la para casa. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.